No ar, 18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6h01 em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você na sintonia certa. Você que está aí no melhor Mix do Brasil. Vamos juntos agora até às 7 da noite, começando pra você mais uma edição do programa 18 horas. Hoje, hein? Segunda-feira, começando aí o mês de fevereiro. Hoje 1 de fevereiro de 2021. Estamos juntos com você em mais uma edição do 18 horas. Eu, Carlos Júnior, Karime Leão na apresentação, Ari Guedes ali na técnica, Rodrigo Soares no apoio e na produção, e lá nos estúdios do Mano, transmitindo ao vivo e em cores para todo o Brasil, o Wellington Trovão. Um alô aí, um salve para a equipe Karime que produz os jornalistas aí do 18 horas. 24 horas no ar praticamente, Karime, a moçada. Exatamente. Grande equipe de jornalismo aqui da Mix, da Rádio Mix, do programa 18 horas. Muito boa noite para você que acompanha a programação da Mix Manaus. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. Lembrando que daqui a pouquinho o programa está na íntegra lá no 18horas.com.br, o site de notícias da Mix Manaus. Nós também estamos nas redes sociais 18 Horas News. Segue a gente lá, dê um like, né, Carlão? Sim. Curta. Dá um moral like pra gente. Dá moral pra gente, a gente é legal. Karime, escuta essa aí, ouvinte em 100.7. Vocês sabiam que existe um ranking internacional da corrupção? Um ranking internacional da corrupção e que destacou, adivinha o que, Karime Leão? Foi destaque, em rede mundial até. A falta de oxigênio e compra de ventiladores na pandemia. Isso lhe é peculiar? É uma vergonha, né? Ah, meu pai. Enfim, a informação é parte do capítulo relativo ao Brasil no ranking mundial da corrupção, divulgado na última quinta-feira pela ONG Transparência Internacional. E no relatório que mantém o Brasil no patamar classificado como muito ruim, infelizmente, destaca, né, que aqui no país a falta de integridade dos governantes literalmente tirou o oxigênio das pessoas. E segundo o diretor administrativo interino da ONG, o Daniel Erickson, o que se vê aqui no Brasil é que a aquisição de equipamentos de proteção, como máscaras e ventiladores, não está sendo tratada de forma transparente. E isso torna muito atraente para as pessoas corruptas sugar dinheiro para os seus próprios bolsos, enriquecendo assim as custas da população em geral. O texto ainda destaca que, neste caso, a corrupção realmente mata pessoas. Sim, só para lembrarem, o Amazonas vive o colapso na rede pública de saúde. Dezenas de pacientes de Covid-19 morreram no estado por falta de oxigênio nas unidades públicas hospitalares. No ano passado, o governador Wilson Lima foi investigado pela Polícia Federal e denunciado pela Procuradoria da República como responsável pela compra superfaturada de ventiladores pulmonares que não serviam para pacientes graves da doença. Carlão, e o relatório aponta ainda o seguinte, abre aspas, inúmeras vidas perdidas devido aos efeitos insidiosos ou traidores da corrupção, minando uma resposta global justa e equitativa à pandemia. E considera que a luta contra a corrupção, que foi bandeira de boa parte da classe política eleita nos últimos anos, não se transformou em medidas concretas. Fecha aspas. Muito bem, 6h04 em Manaus, você no melhor Mix do Brasil, a partir de agora, até às 7 da noite, as principais notícias do dia, mais uma edição do programa 18 horas para você, hein? Começando a semana, começando o mês de fevereiro, vamos juntos no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo Mix 18 horas. Olha, começou hoje, o ano legislativo no Brasil. No Amazonas tomou posse a nova mesa diretora da Assembleia Legislativa do Estado, tendo agora como presidente o deputado Roberto Cidade. Em Brasília, serão eleitos hoje os presidentes da Câmara dos Deputados e também o presidente do Senado Federal. Aqui no Amazonas, a nova mesa diretora da Assembleia assumiu pressionada para iniciar o processo
processo de impeachment contra o governador Wilson Lima, acusado de corrupção, de negligência, má gestão e omissão na pandemia, que causou a morte de centenas e centenas de pessoas por asfixia com a falta de oxigênio medicinal nos hospitais da capital e do interior do estado. Olha, o governador Wilson Lima, que perdeu a eleição da nova mesa diretora na Assembleia Legislativa, disse que espera diálogo com a nova direção da casa, a quem desejou sabedoria e sucesso, para que possa, junto com os deputados, dar as respostas que a sociedade precisa no momento em que a pandemia de Covid-19 mata centenas de pessoas. O deputado Roberto Cidade, que assumiu o cargo de Josué Neto como presidente da Assembleia, garantiu que o Legislativo vai atuar de forma independente. Em relação aos processos de impeachment protocolados na casa, disse que vai seguir a mesma estratégia de Josué Neto e que vai consultar a Procuradoria da Assembleia Legislativa. A repórter Cíntia Blink acompanhou a solenidade de posse da nova mesa diretora e traz pra gente os detalhes. Vamos acompanhar. A nova mesa diretora da Assembleia Legislativa do Amazonas assumiu a direção da casa nesta segunda-feira. No discurso, o novo presidente, deputado Roberto Cidade, preferiu não retribuir aos elogios que recebeu do governador Wilson Lima. E o deputado Roberto Cidade, que é um jovem deputado, que está iniciando a sua carreira política no parlamento, entende e sabe do potencial que se tem para que a gente possa fazer grandes construções e melhorias para o povo do estado do Amazonas. E Roberto Cidade mencionou a independência do Poder Legislativo. Quero aqui reafirmar minha autonomia do Poder Legislativo. Não irei me calar, muito menos me omitir. A hora é de agir, com eficiência, colocando os interesses da nossa população sempre em primeiro lugar. Em coletiva virtual, depois da solenidade, o presidente falou como pretende lidar com os pedidos de impeachment contra o governador Wilson Lima e o vice Carlos Almeida Filho. Vejo que tem vários pedidos de impeachment, uns que já foram recebidos, outros que já estão na Procuradoria. Nós iremos analisar e em breve estaremos dando resposta de que formas nós iremos agir com todos esses pedidos de impeachment que estão aqui na Assembleia. Ele também relembrou como chegou à presidência da Assembleia. Nos bastidores da política, o que se dizia era que a candidata do governo do Amazonas para ocupar a principal cadeira da Assembleia era a deputada Alessandra Campelo. Mas a parlamentar é considerada persona non grata entre os colegas e funcionários da Casa Legislativa. Foi assim que se chegou ao que Cidade chamou de contragolpe. Olha, você enfrentar um gigante é muito difícil. A eleição da mesa diretora foi definida por uma grande esmagadora de votos. Nós fomos 16 contra 8. A chapa da Assembleia contra a chapa do governo. E nós vencemos. Eu acredito que foi de forma legítima. O ministro do Supremo Federal não ia dar uma liminar em favor da decisão dessa casa se fosse alguma coisa que não tivesse seguido todos os parâmetros, todos os ritos legais para que a Assembleia possa decidir quem é o presidente da casa. Teve pessoas que disseram que era um golpe, mas só que eu acredito que foi um contragolpe. Até o momento, a rebelião dos 16 deputados que se desgrudaram da base governista permanece firme. E mesmo faltando uma declaração explícita, os movimentos mostram que o impeachment vem em 2021. Cíntia Blink, para o 18 horas. Bom, e Rodrigo Pacheco, do DEM de Minas Gerais, acaba de ser eleito presidente do Senado Federal. Ele teve 57 votos e venceu no primeiro turno. Rodrigo Pacheco vai substituir Davi Alcolumbre e vai presidir o Senado no biênio 2021 e 2022. Ele era o candidato apoiado pelo presidente Bolsonaro. Bom, e o papel do Legislativo nesta crise sanitária que o Amazonas vem enfrentando é fundamental, claro.
Ninguém suporta mais tanta incompetência, tanta confusão de gestão nessa tragédia. São muitas denúncias de corrupção, de omissão, de crime de responsabilidade, prioridades invertidas e o povo morrendo nos corredores dos hospitais ou em casa, sem sequer ter o direito de um leito, de uma vaga dentro de um hospital. No interior temos pessoas morrendo porque o Estado não consegue garantir o transporte para esses pacientes que precisam de um atendimento especializado. Os deputados precisam sim investigar tudo isso e punir os responsáveis, se for o caso. Os nossos parlamentares simplesmente eles não podem ficar omissos a tudo o que está acontecendo no nosso estado. Fiscalizar é também uma das principais funções dos deputados, né, do legislativo em geral, deputados e vereadores. E eles devem sim indicar caminhos para uma administração que decepcionou os eleitores e amarga aí recordes de rejeição. São sucessivos escândalos que ganham destaque na mídia nacional e na mídia internacional e que agora está sendo investigado também pela Procuradoria-Geral da República, e enquanto o Parlamento Estadual assiste a tudo sem tomar nenhuma medida prática e efetiva. A esperança é que essa nova mesa diretora que começa a atuar hoje no cenário legislativo analise os pedidos de impeachment e os coloquem imediatamente em tramitação. E é um pedido, um apelo da população real, válido, né? É o que todos exigem. Inclusive, tivemos ontem mais um protesto com foguetório, panelaço, buzinaço na cidade aqui de Manaus, exigindo o afastamento do governador Wilson Lima. A repórter Cíntia Blink tem os detalhes. Vamos conferir. É possível que ontem você tenha ouvido fogos de artifício e um bater de panelas por volta das 20 horas. Esse é o som do segundo protesto contra a gestão do governador do Amazonas. E também é o som que pede o impeachment de Wilson Lima. Domingo passado, muitos pontos da cidade também foram focos desses protestos. Para o deputado de oposição, o Wilker Barreto, esse movimento mostra que o Amazonas chegou ao limite. Espero que a Assembleia Legislativa, na volta dos trabalhos, no início desse segundo biênio, possa, na primeira semana agora, em resposta política para se apurar o crime de responsabilidade deste governo e, obviamente, devolver ao povo a legitimidade de escolher os seus representantes. Na Assembleia Legislativa do Amazonas, as denúncias de impeachment somam 13 pedidos, somando o que foi protocolado contra o governador e também o vice Carlos Almeida Filho. A maior parte das denúncias foram motivadas pela performance na gestão do governador e do vice na área da saúde. Nos registros, os argumentos para tirar do poder Wilson Lima e Carlos Almeida Filho lembram o caso da compra de respiradores na loja de vinhos e a falta de oxigênio para pessoas que estão internadas por Covid-19, além de outros casos. Cíntia Blink, para o 18 horas. Bom, e vamos lembrar aí que esse é o segundo protesto, foi o segundo protesto só no mês de janeiro. E detalhe, Karine, não será 28. O último, com certeza. Não, né? Com certeza não. Pela animação e pela indignação das pessoas, com certeza não. É a sociedade civil se manifestando também o seu desejo, a sua indignação e um basta, né? Um bota fora. Então, o último foi no dia 28 de janeiro e esse agora, domingo agora, dia 31 de janeiro, pedindo a mesma coisa, pedindo um fórum Wilson Lima, pedindo o impeachment do governador do estado do Amazonas. Todos indignados, né? Daí a pessoa protesta como pode, não pode sair de casa, ou buzina no carro, ou panelaço. Abre a janela e grita, bate palma. Como você ouviu dos seus vizinhos, os vizinhos, né? Eu até fiquei assustado, falei, o que será que está acontecendo? Mas depois eu fiquei... Você entendeu que agora, era... Isso é importante, Karine. A manifestação popular realmente é de extrema importância quando nós estamos vivendo uma situação dessa com um governo que está, né, realmente levando o nosso estado
para um caos. É o cidadão se manifestando, exatamente. E quem vota e quem elege e é o governo do povo e para o povo. Então ele tem que se manifestar e... Exato, é um protesto, né, digno, válido. E muito que válido, exatamente. Os dois foram marcados nas redes sociais, então se você ficar atento, as pessoas podem ver aí, marcando, né, o horário, o dia certinho, né, Carlão? E é claro, Karime, que esses protestos aí contra o governo não são à toa mesmo. O Amazonas fechou o mês de primeiro, né, no primeiro mês de 2021 com mais de 66 mil casos e 2.800 mortes por Covid-19. Carlão, triste esse mês de janeiro e atualmente a taxa de mortalidade é de mais de 195 mortes para cada 100 mil habitantes. É a maior taxa do país. Vamos conferir mais dados agora na reportagem de Júlia Gomes. Janeiro registrou um grande aumento de casos e mortes pela Covid-19 no Amazonas. Somente no primeiro mês de 2021, foram 66.381 casos e 2.833 mortes provocadas pela doença. No acumulado, o estado contabiliza mais de 267 mil casos e 8.117 óbitos. Em comparação com o ano passado, quando o Amazonas registrava pouco mais de 200 mil casos e 5.200 mortes, janeiro superou todos os recordes diários registrados até então, de casos novos, internações, mortes e sepultamentos. Em um único mês, o Amazonas soma mais mortes do que os últimos 7 meses de 2020. Entre junho e dezembro do ano passado, foram registradas 1.586 mortes por Covid-19. São 1.247 óbitos a mais só este ano. Segundo o painel Covid-19 da Secretaria Estadual de Saúde, o Amazonas é o estado com a maior taxa de mortalidade pelo vírus no Brasil. São 195,9 óbitos a cada 100 mil habitantes. A taxa de letalidade está em 3%. Atualmente, 2.645 pessoas estão internadas na rede pública de saúde. A ocupação dos leitos de Covid já passa de 93%. E mesmo com a transferência de pacientes para outros estados e a abertura de novos leitos, o boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde informava que até ontem, 541 pessoas estão na fila aguardando por um leito para tratamento da doença, número que vem crescendo quase que diariamente. Desses pacientes, a maioria são de Manaus, 406 no total. O restante é do interior do estado. A explosão de casos da Covid-19 no Amazonas, nesse segundo pico da doença, já é associada à nova linhagem identificada geneticamente pelos pesquisadores da Fiocruz Amazônia, batizada de P1, e que teria um contágio 3 vezes maior. Na última sexta-feira, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, foi claro em afirmar que ainda não é possível prever quando o cenário epidemiológico pode mudar no estado. Essa nova linhagem, com essa nova cepa, por observação, define um contágio de até 3 vezes mais rápido. E essa nova linhagem com nova cepa foi identificada agora no final de ano. É impossível se prever exatamente o quando vai mudar, se ela vai ser mais agressiva ou não, em que momento vai explodir ou não. Então nós temos que estar prontos para a pior hipótese. Júlia Gomes para o 18 horas. 18 horas. Entrevista do dia. Foi um janeiro de tragédia e de luto, como previu o pesquisador e epidemiologista da Fiocruz, Gessen Orellana. Isso ele falou em outubro, quando todos diziam que Manaus tinha sido a primeira cidade a sair da pandemia, hein? Lembra? Quando todos diziam que não haveria uma segunda onda, quando todos começaram a relaxar, tudo era boato. Quando o governo retomou as aulas presenciais e liberou todo o comércio. Não deu outra. Tivemos um janeiro de tristeza e recordes de casos
e mortes, infelizmente. Exatamente, Carlão. E eu lembro que em entrevista aqui no 18 Horas, em dezembro, o Gesen Orellana, ele alertou dezembro que poderíamos ter um janeiro negro com muitas mortes. E ele disse que alertou o governo do estado em agosto e também em outubro ou setembro, alertando sobre esse aumento no número de casos e de mortes. Agora, como é que vai ser esse fevereiro que começa hoje? Como é que devem ser esses índices nesse mês de fevereiro? Será que essa onda, esse número vai continuar crescente de novos números de casos de Covid-19 e mortes? Para saber mais sobre esse assunto, vamos conversar com o pesquisador e epidemiologista da Fiocruz, Gesen Orellana. Muito boa noite, tudo bem? Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Boa. É um prazer estar de volta aqui com vocês. Estou à disposição aí. Obrigado pelo convite. Imagina, obrigada a você por disponibilizar um espaço na sua agenda para conversar com a gente, para esclarecer e aí a gente passar a informação correta para quem nos ouve. Então, na sua análise, o que a gente pode esperar deste mês de fevereiro, tendo aí como base os números da doença no estado? Olha, em relação, temos que pensar em dois grandes indicadores, na verdade, né? O indicador de casos novos, né? Que provavelmente nós teremos um menor número em fevereiro, quando comparado com o número explosivo que nós vimos agora em janeiro, né? E o outro conjunto de dados seria o dado de casos graves, né? Os mesmos casos que requerem hospitalização e que faturam, né, a demanda local, né, estadual, eu diria, de oxigênio medicinal e o de morte. Então, em relação a esse indicador, esses dois indicadores de casos graves que requerem hospitalização e que produzem as mortes, nós provavelmente ainda teremos um mês bastante complicado, com excesso de demanda por internação hospitalar de pacientes graves e muitas mortes ainda. Então, esse é o cenário, né, em que pese estarmos em plena campanha de vacinação. É bom lembrar à população que o fato de termos iniciado a campanha de vacinação não resolve o nosso problema, até porque nós iniciamos atrasados e estamos imunizando, ou melhor, iniciando a imunização, porque são 2 doses da vacina, né, numa fração ínfima da população do Amazonas, Carlinhos. Exato. Então, quer dizer, o número de novos casos, de repente, pode diminuir, mas não o número de mortes, é isso? Exatamente. Por que o número de novos casos? Né? Nos últimos dias, né, nas últimas 2, 3 semanas, nós tivemos medidas implementadas aí que reduziram a circulação viral, certamente, em função dessa restrição à circulação de pessoas, que, diga-se de passagem, não é uma atitude voluntária, não é uma atitude planejada, não é uma atitude que sai de dentro da Secretaria Estadual de Saúde ou da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus, por exemplo, né? É uma medida que surge em função do cenário caótico de toda a pressão internacional, né, da Al Jazeera, da Guardian, New York Times, Washington Post, TVs da França e de tantos outros países do mundo, né, que pressionam, né, o nosso pálido Ministério Público e a nossa ineficaz justiça, né? Aliás, eu gostaria de fazer um comentário interessante em relação a isso, que a gente tem uma situação bastante estranha nesse momento, né? Nós estamos vendo o Ministério Público decretar um luto de 3 dias pela morte de uma de suas colegas, né? De uma das pessoas que trabalham com ele, mas eles não lembram, né? Que a doutora Noemi Tobias de Souza, né, em novembro de 2020, ela indeferiu um pedido de aumento substancial na testagem no estado do Amazonas, né, e outras medidas relacionadas à contenção da epidemia, né, um pedido feito pela Defensoria Pública, um pedido feito pela sociedade, na verdade, e que agora eles parecem lamentar toda essa situação, quando na verdade, infelizmente, eles acabam interferindo nisso. Quando você diz que Manaus, por exemplo, em novembro, tinha um sobre-registro, ou seja, o número de casos que nós vimos em Manaus ou no Amazonas eram fruto de uma fantasia na prática, né, de um excesso de notificações que não existia de Covid. E, muito provavelmente, novembro foi o mês que nós tivemos o aumento da circulação dessa nova variante, né? E por incrível que pareça, novembro foi o mês em que nós tivemos o menor número da
história da epidemia de RT-PCR no estado do Amazonas. Esse é um ponto. O segundo ponto é em relação à classe política, né? Agora você, depois de toda a tragédia que aconteceu no mês de janeiro, você vê os candidatos a heróis, né, da Assembleia Legislativa querendo o impeachment do governador Wilson Lima. Não que ele não mereça, mas foram os mesmos deputados que se omitiram lá atrás, né, quando a gente alertou as autoridades sanitárias desde agosto, principalmente em setembro e outubro, quando nós inclusive participamos de audiências públicas na Assembleia Legislativa, que nós precisávamos aumentar as medidas restritivas para evitar uma tragédia menor. Então você vê tanto o Ministério Público como a classe política, em especial a Assembleia Legislativa, agora parece que eles estão querendo apresentar um perfil, um comportamento que a gente deveria ter visto há mais tempo, Karine. Olha, e sobre essa variante, aí o senhor até já chegou a comentar um pouco sobre ela, que tem sido encontrada na maioria dos casos analisados aqui em Manaus e também no interior. O que nós temos hoje de concreto sobre ela? E realmente é uma cepa mais contagiosa e de maior letalidade? Olha, Carlão, na realidade nós não temos informações, né, científicas, pelo menos, né, ou oficiais, né, de que a maior parte dos casos do Amazonas e de Manaus são decorrentes da infecção causada por essa nova variante. Sim. O que nós temos é outra coisa. Nós temos uma pequena amostra, uma ínfima amostra, eu diria, né, que apontam uma predominância dessa variância, tá? Então, isso é um ponto que precisa ficar muito claro para a sociedade, que às vezes dá a impressão que a gente tem um conhecimento da situação epidemiológica, de todas as variantes que circulam no estado do Amazonas, né, da proporção representativa de cada uma delas em cada um dos municípios. Isso não é verdade, nós desconhecemos isso, mas as informações que nós temos de um universo ínfimo de amostras nos apontam, né, que essa nova variante ela realmente predomina em relação às demais e que ela pode estar por trás de parte desse caos criado em dezembro e principalmente em janeiro, Carlão. Ok. Agora, no seu entendimento, esse lockdown até a próxima semana, até essa semana, né, que foi prorrogado, é o suficiente para achatar essa curva de novos casos, para amenizar e desafogar a rede pública de saúde? Karine, agora há pouco eu acabei de fazer esse detalhamento, né, do comportamento dos órgãos de controle, em especial do Ministério Público, né, e da Assembleia Legislativa, justamente para lembrar as pessoas que esse lockdown, né, esse mini lockdown e essas medidas restritivas que foram aplicadas nesse momento, elas são medidas extemporâneas, medidas que vão ter pouca eficácia, porque elas são feitas depois do grande problema, depois da grande disseminação viral. Então, não temos como, né, ser desonestos e dizer que uma medida tardia, extemporânea, como essa, pode ajudar a controlar a epidemia. Não pode. É como você chamar o bombeiro depois do incêndio instalado, depois das ruínas. Depois que o incêndio toma parte da estrutura e destrói tudo, você não tem muito o que fazer. Você tem que assistir. O que nós estamos fazendo agora é assistir o aumento do número de internações hospitalares de casos graves, a transferência desesperada de pacientes para outros estados e um número cada vez maior de mortos. O que nós temos que pensar a partir desse momento é como a sociedade amazonense vai reagir diante essa negligência generalizada por diferentes fatores da sociedade, Karine. Ok, pesquisador, os índices que o Amazonas atingiu agora em janeiro, em relação a mortes, em relação a essa contaminação toda, esse alto índice, isso está sendo comum em outras regiões do país também, ou no momento o Amazonas, aqui a nossa região, é a pior desses índices? Olha, na verdade, esse tipo de comportamento epidemiológico, Carlão, que nós estamos vendo em Manaus, ele é o único no planeta, tá? Nós não temos relatos em nenhum lugar do mundo com um comportamento epidêmico tão violento quanto nós vimos em abril e maio e estamos vendo agora tragicamente em dezembro e janeiro, com essas cenas que chocaram a humanidade de asfixia dentro dos hospitais e fora dos hospitais. Caso único, então. Caso único.
Bom, e é um caso único e que, infelizmente, esse começo da vacina, como o senhor falou também, é muito tímido ainda, porque ainda precisa da segunda dose, o prazo aí para essa são 28 dias, e até a segunda dose, essas pessoas que começaram a se vacinar não estão imunizadas. Então, e é uma pequena parcela da população, não é? Quantos por cento da população, no geral, deveria ser vacinado, ser imunizado, para que a gente, de repente, relaxasse um pouco ou ficasse mais seguro? A gente tem como medir isso? Olha, a palavra relaxamento, nesse momento, Karine, no momento em que você está lidando com uma doença nova e que a cada mês, a cada conjunto de semanas apresenta uma novidade geralmente negativa, não só para o Amazonas, não só para o Brasil, mas para a humanidade, é uma palavra que não deve ser usada. O relaxamento, infelizmente, é algo que nós temos que aceitar, que nós temos que conviver com esse problema. Esse nível de vacinação que nós estamos tendo agora, não só no Amazonas, mas no Brasil de uma forma geral, ele é um nível muito baixo e insuficiente para pensarmos em imunidade de rebanho pela via vacinal. Então, para a gente ter uma segurança, digamos assim, uma preocupação um pouco menor com surtos mais graves, né, com desestabilização da rede médico-hospitalar, nós teríamos que imaginar, Karine, pelo menos um valor aí variando entre 40% e 60% para a gente começar a ver os efeitos no nível populacional. Ok, para nós encerrarmos essa entrevista, eu gostaria que o senhor nos dissesse o que fazer nesse momento de incerteza e qual é a sua recomendação para nós, de um modo geral, que estamos vivendo esses tempos difíceis aí, querido. Olha, Carlão, nesse momento nós não temos outra opção senão recuar. Nós temos que recuar e recuar em relação ao novo coronavírus, reconhecendo que ele é, infelizmente, um agente viral que pode causar e tem causado, na verdade, surpresas muito desagradáveis como essa que a gente está vendo agora. Então, a população precisa entender disso, né? Fazer o uso obrigatório e adequado de máscaras, né? Manter o distanciamento físico, evitar aglomerações a todo custo, sair de casa só em situações extremamente excepcionais e pensar em medidas assim um pouco mais de liberdade individual, de liberdade coletiva, depois, Carlão, que a gente tiver uma boa cobertura vacinal no estado do Amazonas. E infelizmente eu não consigo imaginar o Amazonas nos próximos 3 meses com pelo menos 60% da sua população imunizada. Então, é momento da população pensar, das autoridades sanitárias principalmente, de aumentarem as estratégias, né, de testagem em massa, eventualmente aumentar auxílios, né, emergenciais, auxílios financeiros para as famílias mais carentes, porque nós não temos condições, nós já provamos por 2 vezes seguidas que as nossas ferramentas, as equipes que nós temos disponíveis para lidar com a epidemia, elas são realmente um verdadeiro fracasso e um fracasso mundial. E são as mesmas pessoas que estão adiante da epidemia, por incrível que pareça, né? Infelizmente. Muitíssimo obrigada pela sua participação hoje, conversando com a gente aqui no programa 18 Horas. Eu que agradeço, Karine e Carlão. Muito obrigado a todos os ouvintes aí da rádio. Boa tarde, boa noite. Boa noite, boa noite. Conversamos com o pesquisador e epidemiologista da Fiocruz, Gessen Orellana. Agora 6 horas e 32 minutos em Manaus. Boa noite para você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, vamos abrir a playlist do 18 horas desta segunda-feira, hein? Vamos aí na primeira, vamos conferir uma vez, né? Mais uma vez, na realidade, aí, as críticas do Marcelo Falcão ao governo Wilson Lima por conta da crise na saúde do estado do Amazonas e da compra superfaturada de ventiladores pulmonares. Vamos abrir a playlist de hoje com Ladrões. Está ouvindo 18 horas. 6 horas 37 minutos em Manaus. Ladrões, aí abriu a playlist do 18 horas de hoje. Marcelo Falcão, essa música aí tá tocando direto na playlist do 18 horas e vai continuar tocando até o Amazonas resolver essa crise aí, porque ela retrata realmente tudo que nós estamos vivendo atualmente aqui no Amazonas na mão de ladrões. Mix. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo para esta madrugada, para esta noite, né, de segunda-feira e também para a madrugada de terça-feira. Previsão do tempo com Karime Leão.
Previsão do tempo. E segundo informações do Clima Tempo, a previsão é de chuva rápida a qualquer hora. Durante a noite e a madrugada, a mínima prevista é de 24 graus e a máxima pode chegar a 31 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar fica entre 50% e 85%. 6h38, boa noite. Olha, quem mora aqui em Manaus, na capital e também nas cidades do interior do Amazonas, já percebeu com certeza que tem chovido bastante nesses últimos dias. O período é chuvoso realmente, ele vai até abril, mas está mais intenso, como nós estamos percebendo. E acende aí um alerta, isso porque o Amazonas entrou hoje na pior semana do ano para síndromes respiratórias. Pois é, Carlão, a primeira semana de fevereiro é considerado o período de maior incidência de casos de síndrome respiratória aguda grave. O alerta foi feito pela Fundação de Vigilância em Saúde aqui do estado do Amazonas, chamando a atenção da população para os cuidados de prevenção que devem ser redobrados neste momento. E a repórter Júlia Gomes ouviu o diretor-presidente em exercício da Fundação de Vigilância em Saúde, Cristiano Fernandes, que falou sobre quais são esses cuidados que devemos ter. Vamos acompanhar a reportagem. O próprio ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, durante a última coletiva em Manaus, na sexta-feira passada, falou sobre o período chuvoso na região. O nosso inverno chuvoso, ele está ligado diretamente ao agravamento das síndromes respiratórias agudas graves. E a Covid é uma delas. E quando elas se juntam, o agravamento é mais rápido e o risco de perder a vida é real. E elas estão juntas, neste momento, com 100% de umidade. E diante do atual cenário da pandemia de Covid-19 no Amazonas, representado pelo acelerado aumento de casos, a Fundação de Vigilância em Saúde chama a atenção da população para os cuidados de prevenção neste período chuvoso, principalmente nesta primeira semana de fevereiro. Isso porque, de acordo com a Fundação, o segundo mês do ano concentra, historicamente, o pico de casos de síndrome respiratória aguda grave no estado. O diretor-presidente em exercício da Fundação de Vigilância em Saúde, Cristiano Fernandes, explica que o aumento dos casos de síndromes gripais nesse período ocorre devido principalmente às mudanças nos hábitos das pessoas, que passam a frequentar ambientes fechados, com pouca circulação de ar e muitas vezes aglomerados. Essas condições são propícias para a transmissão de vírus respiratórios, como é o caso da própria Covid-19. Então a gente alerta aí para as medidas de prevenção, lembrando que não é só a Covid que tem um aumento nesse período, que a gente coincide com o período do inverno amazônico, né, com o aumento das chuvas. Isso faz com que as pessoas se mantenham em ambientes mais fechados, concentrados em ambientes com pouca circulação de ar, e isso favorece a circulação de outras doenças e outros vírus respiratórios. Dentre eles, a gente alerta para a influenza A, influenza B. Nós temos também a questão do vírus sincicial respiratório, que acometem principalmente crianças menores de 5 anos e idosos acima de 65 anos, além de adenovírus, parainfluenza, metapneumovírus, que são doenças relacionadas aos períodos sazonais. Cristiano Fernandes orienta que as recomendações já reforçadas com a pandemia da Covid-19, como distanciamento social, uso de máscara e constante higienização das mãos, precisam ser rigorosamente mantidas e que, seguindo cuidados básicos, o Amazonas pode reduzir não só a Covid, como outras síndromes respiratórias. E nesse período a gente alerta para a prevenção, que é também comum a prevenção contra a Covid-19, lembrando que o uso de máscara, as medidas de prevenção, tanto individuais quanto coletivas, a higienização das mãos, o uso de álcool gel, evitar locais com aglomerações, evitar locais fechados, né? Manter aí a circulação de ar, são medidas necessárias para a gente prevenir também as outras doenças causadas por vírus respiratórios, que podem gerar causas graves também, síndromes respiratórias agudas graves nesse período. Júlia Gomes para o 18 horas. 18 horas. Olha, o Amazonas continua em destaque da mídia nacional como maus exemplos de combate à pandemia, agora com o escândalo aí dos fura-filas. Exatamente, Carlão. E nesse domingo o Fantástico voltou a mostrar
o caso das tais irmãs médicas recém-formadas e filhas de um grande empresário do Amazonas, que foram vacinadas um dia depois da distribuição da vacina contra a Covid-19 e ainda comemoraram nas redes sociais. Olha, as médicas são alvo de investigação do Ministério Público e prestaram depoimento quando revelaram detalhes até então desconhecidos. Como explica a repórter Nathalie Moraes, vamos conferir. As irmãs Gabriele e Isabelle Lins foram as principais personagens da reportagem do Fantástico neste domingo sobre as suspeitas de fura-filas da vacina Coronavac aqui em Manaus. As médicas são alvo de investigação do Ministério Público e prestaram depoimento na sede do órgão no último dia 22 de janeiro, onde revelaram detalhes até então desconhecidos dos supostos arranjos ilegais para suas contratações como gerente de projetos e não como médicas, para atuarem na unidade básica de saúde da Newton Lins. Vale ressaltar que a contratação das irmãs médicas foi publicada no Diário Oficial do município um dia antes do início da vacinação aqui na capital. Em depoimento, Gabriele Lins afirmou que a contratação seria feita pela empresa do assessor da Secretaria de Saúde Municipal, Djalma Pinheiro, com um salário de R$9 mil mensalmente. O contrato se trataria de uma pejotização. Pelo CNPJ da empresa do senhor Djalma, não sei o que era, e ele falou que a gente ia receber pelo CNPJ dele e ele repassaria. Eu fico combinante, tanto na segurança de receber quanto no valor recebido. Porém, será hoje que já deve trazer os documentos. Se não pudesse assumir o seu plantão naquele momento, ele podia chamar outro médico para assumir. E eu, Gabriele, a contratada da prefeitura, que ia receber o valor fixo, ia ser a responsável por pagar o médico que cobriu o meu plantão. Durante a reportagem, a médica Isabelle Lins relatou que quando foi chamada para ser vacinada, não ficou chocada. Apenas ficou surpresa pela rapidez e não sabia que não era prioridade. Eu não vou falar que eu fiquei chocada, mas eu fiquei só surpresa pela rapidez. Nossa, tipo assim, a vacina chegou ontem e eu vou vacinar hoje. Grupo de risco dentro do grupo de prioridade. Se eu soubesse, sem dúvida nenhuma, eu jamais teria desrespeitado passar por cima disso. Segundo o prefeito de Manaus, Davi Almeida, o ato foi legal, porque além de atenderem os pacientes, os 10 médicos recém-contratados também precisam elaborar projetos. Até o momento, centenas de profissionais de saúde não foram vacinados e estão lutando desde março do ano passado para combater a Covid-19 em Manaus. Para o Ministério Público, a Prefeitura de Manaus achou sim uma maneira irregular para contratar as 2 irmãs e mais 8 jovens médicos às vésperas do início da vacinação. Segundo o Ministério Público, Davi Almeida cometeu sim o crime de prevaricação e peculato. A Secretaria de Comunicação do município não se manifestou sobre a veiculação da matéria. Nathalie Moraes para o 18 horas. E por conta dessa contratação, o prefeito Davi Almeida teve o pedido de prisão feito pelo Ministério Público, que agora está em análise na Justiça Federal e tramita em segredo de justiça, como explica a repórter Odinê Araújo. Na sexta-feira, o Tribunal de Justiça do Amazonas negou por meio de liminar o recurso do Ministério Público para que o pedido de prisão do prefeito de Manaus, Davi Almeida, e da secretária municipal de saúde, Shadia Frache, deixasse de ser analisado pela Justiça Federal. O prefeito é acusado de irregularidades na vacinação contra a Covid-19, incluindo a contratação de 10 médicos recém-formados para cargos de gerente de projetos, mas exercendo a função de médico. Além de ganharem mais que os outros profissionais, eles furaram a fila da vacinação. O relator do processo, o desembargador Délcio Santos, decidiu aguardar o pronunciamento do Tribunal Regional Federal sobre essa questão, por lhe parecer ser essa a medida que tem menor potencialidade de causar danos ao trâmite processual. A assessoria da Justiça Federal informou que o processo tramita em sigilo e que não podem fornecer informações. Promotores do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado GAECO do Ministério Público ingressaram
ingressaram com recurso para a Justiça Estadual analisar o pedido de cassação do prefeito e da secretária de Saúde na segunda-feira passada, dia 25 de janeiro. Na quarta-feira, dia 27, o desembargador José Hamilton Saraiva dos Santos remeteu o caso à Justiça Federal. O Ministério Público pediu que a decisão do desembargador fosse anulada e o caso voltasse para a esfera estadual. A decisão do desembargador Délcio Santos, negando o recurso e mantendo a decisão no Tribunal Regional Federal, saiu na sexta-feira, mas ainda será analisada pelo plenário do Tribunal de Justiça do Amazonas. Além das prisões do prefeito e da secretária, o GAECO também pediu o afastamento dos dois dos cargos que ocupam, bem como do afastamento do subsecretário de Gestão de Saúde, Luiz Cláudio de Lima Cruz, e dos assessores da Secretaria Municipal de Saúde, Djalma Pinheiro Pessoa Coelho, Estênio Holanda Alves e Cleidson Rufino Ferreira. O prefeito disse que vai entrar com medidas cabíveis contra a petição do Ministério Público e que não há indício de desvio de recursos públicos, ato lesivo ao erário ou mesmo repercussão criminal. Odneia Araújo para o 18 horas. 18 horas. Legal, 6 horas 49 minutos em Manaus. Nós vamos com a segunda da playlist, hein? Temos novidade na segunda de hoje. Vamos conferir o novo single da cantora Aiel. Ela que inclusive tem crescido bastante em números no Spotify, graças às músicas aí que se encontram em uma infinidade de playlists. Então bora de música, vamos de Triste. 6 horas 52 minutos em Manaus, você no melhor mix do Brasil, música nova, hein? Na segunda da playlist de hoje, é a música Triste, a cantora Aiel em 100.7. Mix. E agora nós vamos saber a previsão do tempo para amanhã, e amanhã é terça-feira, chuva ou sol? Previsão do tempo com Karime Leão. Previsão do tempo. Carlão, de acordo com informações aqui do Clima Tempo, vamos ter tudo, né? Sol com muitas nuvens durante o dia, período de nublado com chuva a qualquer hora. A mínima prevista é de 23 graus e a máxima não deve passar dos 28 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 58% e 88%. 6h53. Karime, não sei se você sentiu, hein, mas vários moradores de Manaus passaram por um susto na tarde desse domingo. Vários prédios da cidade sentiram o reflexo de um terremoto de magnitude 5,7 lá na Guiana. Os moradores das zonas sul e centro-sul, onde o abalo teve maior reflexo, fizeram pelo menos 7 chamadas de emergência para o Corpo de Bombeiros. A repórter Nathalie Moraes tem mais detalhes, vamos conferir. Não bastasse o colapso no sistema de saúde enfrentado em Manaus, neste domingo, moradores de vários bairros passaram por mais um susto ao sentirem a terra tremer. Os abalos são réplicas do terremoto de magnitude de 5,7 na escala Richter, que atingiu a Guiana Francesa neste domingo. Os abalos também foram sentidos em Roraima. O geólogo Bruno Barros falou um pouco mais sobre o assunto. Terremoto de magnitude 5,7 atingiu o sul da Guiana neste domingo, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos. O epicentro do tremor foi registrado a cerca de 40 quilômetros da fronteira com o Brasil, no estado de Roraima. De acordo com estimativas do Serviço Geológico dos Estados Unidos, o fenômeno pode ser sentido na maior parte de Roraima, em parte do Amazonas e Pará. O tremor foi sentido principalmente por moradores de prédios mais altos. O Corpo de Bombeiros recebeu 7 chamados de emergência de diferentes bairros da cidade ao longo deste domingo. Depois do ocorrido, as redes sociais logo ficaram agitadas com depoimentos de pessoas que sentiram o tremor. Várias imagens foram compartilhadas, mostrando moradores que sentiram impactos do tremor de terra. Os abalos não foram sentidos somente em Manaus. Moradores do município de Presidente Figueiredo também sentiram a terra tremer. O susto foi grande, mas ninguém ficou ferido. Volto com vocês, Karime, Carlão. 18 horas. Olha, a Defensoria Pública do Amazonas anuncia que pacientes de Covid-19 estão morrendo à espera de remoção no interior do estado.
E que nem mesmo as decisões da Justiça do Amazonas obrigando a remoção dos doentes estão sendo atendidas por causa do colapso na rede pública de saúde aqui do estado do Amazonas. Vamos conferir mais detalhes sobre essa história agora na reportagem de Odiné Araújo. Se na capital o colapso na saúde tem mostrado resultados alarmantes, no interior do estado o colapso é devastador. É o que diz a Defensoria Pública do Amazonas. De acordo com defensores que atuam em todo o interior, as pessoas estão morrendo mesmo com decisões da Justiça, obrigando o governo do estado a transferi-las para uma UTI. É o caso dos doentes de Parintins. A defensora pública, Enali Coutinho, com atuação naquele município, diz que o cenário que se verificou em Manaus agora chegou ao interior. A taxa de internação aumenta diariamente e, consequentemente, falta oxigênio. Dessa forma, todos os dias, assistidos e assistidas, familiares desesperados, entram em contato com a Defensoria Pública a fim de pleitear uma assistência jurídica, buscando judicialmente uma decisão judicial, uma ordem judicial que determine a remoção de seus entes queridos para Manaus ou para outros estados, a fim de que estes possam conseguir um leito de UTI e continuar assim lutando pela vida, lutando pela sobrevivência. Somente nos dias 29 e 30 morreram 9 pessoas em Parintins que estavam com apoio da Defensoria tentando remoção para tratamento fora do município, mas agravaram sem terem seus pleitos atendidos. E nossos assistidos, nossas assistidas procuram a Defensoria Pública e mesmo com decisão judicial não conseguem a remoção em tempo rápido para que o quadro não agrave. A situação está muito complicada, a Defensoria Pública já inclusive ingressou com a ação civil pública junto com outras instituições, Ministério Público Federal, Ministério Público do Estado, buscando essa organização por parte da União, por parte do Estado, para a remoção imediata desses pacientes com quadro gravíssimo e também para o fornecimento de oxigênio e insumos necessários para a luta pela sobrevivência. Em Itacoatiara, defensores públicos tentam conseguir, através da Justiça, a transferência de 10 pacientes. Desses, 5 faleceram aguardando o Estado cumprir a decisão favorável. Nessa ação, defensores públicos pediram a substituição dos beneficiados, que vieram a óbito, por outros 4 pacientes. A Defensoria Pública também tenta conseguir as transferências de forma extrajudicial, mas ou a família consegue leito em hospital particular ou o paciente morre, de acordo com eles. A Secretaria de Saúde do Amazonas não se pronunciou sobre os casos. Odiné Araújo para o 18 horas. 18 horas. E a partir de hoje está liberado o delivery de livrarias, peças para motocicletas e artigos para bebê, no período das 8 da manhã até as 5 da tarde. O novo decreto mantém a restrição de circulação de pessoas no período de 24 horas, com exceção para serviços considerados aí essenciais. A repórter Nathalie Moraes explica mais sobre essa atividade. Vamos acompanhar. As vendas em formato de delivery dos segmentos de livrarias e lojas de material escolar, peças de motocicletas e artigos para bebês estão permitidas a partir de hoje, de 8 da manhã até as 5 horas da tarde. A decisão foi tomada durante uma reunião do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 realizada neste domingo, confirmada pelo governador Wilson Lima. A gente vai fazendo algumas adequações no nosso decreto de restrição, então nós estamos liberando para o delivery as livrarias, em razão do início do período letivo agora, de forma virtual, e também lojas para bebê, né, principalmente para as grávidas que precisam nesse momento desses produtos, e também nós estamos liberando o delivery para peças de motocicletas que estão sendo muito demandadas em função dessa atividade de entrega nas residências. O novo decreto mantém a restrição de circulação de pessoas no período de 24 horas, em todo o estado até o próximo domingo, além de autorizar o serviço de delivery de lojas especializadas em peças para motocicletas, de material escolar, de livrarias e papelarias e de artigos para bebês. O novo decreto permite o funcionamento de oficinas mecânicas de motocicletas. Nathalie Moraes para o 18 horas. 18 horas. Agora 7 horas em Manaus e nós vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no Amazonas e no Brasil com Karine Leão.
E de acordo com informações da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, traz o registro de 1.323 novos casos de Covid-19, totalizando para 268.717 o número de casos da doença aqui no Amazonas. Ainda de acordo com o boletim, foram confirmadas 149 mortes por Covid-19, elevando para 8.266 o total de mortes registrados aqui no estado. E no Brasil, de acordo com informações do Ministério da Saúde, o país totaliza 9.204.731 casos de Covid-19, com 224.504 mortes. O país também tem 8.176.373 casos de pessoas recuperadas da doença. Agora, às 7h01, seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Hoje a Assembleia Legislativa do Amazonas passou a ter um novo presidente. Há 2 domingos, a população de Manaus protesta de forma muito clara contra o governador Wilson Lima. Panelaços, foguetórios são vistos em quase toda a cidade. Muitos pedem o impeachment do governador e do seu vice. Com relação ao impeachment, o novo presidente da Assembleia, Roberto Cidade, disse que vai seguir os passos do seu antecessor, o Josué Neto. A declaração pode ser entendida de pelo menos 2 maneiras. Roberto Cidade vai seguir os passos do Josué Neto, que colocou em votação um pedido de impeachment que foi arquivado pelos deputados governistas, ou vai seguir os passos do Josué Neto, que não colocou em pauta os novos pedidos de impeachment contra Wilson Lima? Eis a dúvida. A Assembleia do Amazonas vai ser pressionada cada vez mais pela população. E aí, só aí será possível saber qual será a posição do seu novo presidente, que é o Roberto Cidade. Presidente que, em entrevista coletiva depois da posse, disse várias vezes que atuará de forma independente e repetiu a promessa de ficar sempre ao lado do povo. O tempo é sempre o senhor da razão e vai dizer sobre Roberto Cidade cumprirá ou não as suas promessas. 18 horas. 7h03, Karime. Boa beijo, noite. gente. Boa noite. Finalizamos assim mais uma edição do 18 horas e amanhã, terça-feira, a partir das 6 da tarde, estaremos de volta com você aqui no melhor Mix do Brasil. Boa noite. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.